João e Maria estavam felizes. Depois de anos de economias e sacrifícios, finalmente se mudavam para a casa dos sonhos. Situada nos arredores de uma cidade pequena, a casa tinha tudo o que eles sempre desejaram. Um grande jardim, um quintal onde o pequeno Tomás poderia brincar e, acima de tudo, tranquilidade. A mudança parecia perfeita, um novo começo para a família. A casa, embora antiga, tinha uma estrutura sólida e um charme acolhedor. As paredes de madeira, o teto alto e as janelas grandes traziam uma sensação de paz. Tomás, com seus 5 anos, logo se animou com o espaço ao ar livre. Corria de um lado para o outro, explorando cada canto do jardim enquanto seus pais organizavam os móveis. Nas primeiras noites, tudo parecia estar indo bem. A rotina se estabeleceu rapidamente, e João e Maria sentiam que haviam encontrado o lugar ideal para criar seu filho. Mas, como sempre acontece com crianças, a adaptação às vezes pode ser complicada. Maria notou que Tomás estava demorando mais do que o normal para pegar no sono. Ele parecia inquieto, mexendo-se na cama, sem conseguir relaxar. É normal, pensava ela, atribuindo isso à empolgação com a nova casa. No entanto, após alguns dias, o comportamento de Tomás começou a preocupá-la mais. Ele não apenas demorava a dormir. Agora ele simplesmente ficava acordado, sentando na cama e olhando fixamente para o teto, como se estivesse esperando por algo. João, mais prático, dizia que era apenas uma fase. Ele logo se ajusta, repetia para Maria, tentando tranquilizá-la. Mas as noites insones de Tomás continuavam. Uma noite, Maria entrou no quarto dele e encontrou o menino em pé, próximo à janela. Quando perguntou o que ele estava fazendo, ele simplesmente respondeu com uma voz suave: "Eu estou esperando." "Eles estão vindo." O frio percorreu a espinha de Maria, mas ela tentou ignorar. Talvez fosse apenas imaginação infantil, alimentada por histórias e fantasias. Ainda assim, algo dentro dela sussurrou que não era tão simples. Algo estava errado. As noites de Tomás sem dormir se tornaram uma constante. Ele parecia ser capaz de ficar acordado por horas, sem pestanejar, apenas sentado na cama. João e Maria estavam exaustos. O filho, que antes era alegre e brincalhão, agora parecia estar sempre distante, com um olhar vazio. Durante o dia, Tomás desenhava figuras estranhas. Eram sombras longas e distorcidas com formas humanas, mas sem rostos. Sempre que seus pais perguntavam o que eram aqueles desenhos, ele apenas respondia: "Eles." "Quem são eles, Tomás?" insistia Maria, tentando entender o que se passava na mente do filho. Tomás, entretanto, não oferecia mais explicações. Apenas repetia a mesma palavra: "Eles." Preocupados, João e Maria levaram o menino a um pediatra. A médica fez alguns exames, mas não encontrou nada de anormal. "É provável que seja apenas o estresse da mudança", disse ela, tentando acalmá-los. Mesmo assim, recomendou uma consulta com um psicólogo infantil, caso o comportamento de Tomás não melhorasse. Maria, no entanto, sentia que havia algo mais sombrio em jogo. Não era apenas a insônia de Tomás ou seus estranhos desenhos que a perturbavam. Era o fato de que ela mesma começara a ouvir coisas. À noite, quando a casa estava silenciosa, ela ouvia sussurros. Sons que pareciam vir de algum lugar no quarto de Tomás. João, cético, insistia que tudo isso era fruto da imaginação dela, alimentada pelo medo crescente. Certa noite, ao passar pelo quarto de Tomás, Maria ouviu um sussurro claro, como se alguém estivesse bem ao seu lado, chamando seu nome. O ar ao redor parecia mais denso, mais pesado. Ela parou e olhou para o filho, que estava novamente sentado na cama, de olhos abertos. "Mamãe", disse ele, "eles estão mais perto agora." Maria sentiu um arrepio profundo. Tentando esconder o pavor crescente, acariciou a cabeça de Tomás, mas sabia que algo terrível estava por vir. João não queria acreditar que havia algo de sobrenatural acontecendo, mas o comportamento cada vez mais estranho de Tomás e a tensão evidente de Maria começaram a pesar sobre ele. Ele sabia que não podia ignorar o que estava acontecendo. Certa tarde, enquanto Maria tentava distrair Tomás com brincadeiras, João decidiu investigar mais a fundo a história da casa. Ele se dirigiu à pequena biblioteca local, onde encontrou arquivos antigos da cidade. O que descobriu o deixou abalado. A casa havia pertencido a várias famílias ao longo das décadas, mas todas tinham algo em comum: perderam seus filhos. Cada criança havia desaparecido misteriosamente,
após períodos de insônia severa. As famílias relatavam comportamentos semelhantes ao de Tomás. As crianças ficavam acordadas, desenhando figuras sombrias e falando sobre eles. João sentiu um nó no estômago ao ler isso. Ele voltou para casa com os registros, decidido a contar tudo a Maria. Quando chegou, Maria estava no quarto de Tomás, e o clima na casa parecia ainda mais pesado do que antes. João explicou o que havia descoberto, mostrando os arquivos antigos. Maria ficou em silêncio por um momento, absorvendo a terrível verdade. Ela então revelou algo que havia visto mais cedo. Marcas estranhas nas paredes do quarto de Tomás, como se alguém tivesse arranhado as superfícies com unhas afiadas. "Está acontecendo de novo, João", disse Maria, sua voz trêmula. "Eles estão aqui." João não sabia o que pensar. Parte dele ainda se recusava a acreditar, mas as evidências estavam diante de seus olhos. Era impossível ignorar. Enquanto ele tentava processar tudo, Tomás os observava da cama com os olhos fixos no vazio, como se soubesse de algo que eles não sabiam. As noites começaram a parecer mais longas, e a tensão na casa crescia a cada segundo. A presença invisível parecia mais próxima do que nunca. Determinada a proteger seu filho a qualquer custo, Maria decidiu que não podia mais esperar. Naquela noite, ela se armou de coragem e ficou acordada no quarto de Tomás, sentada ao lado da cama dele. João dormia no quarto ao lado, exausto e mentalmente desgastado por tudo o que vinha acontecendo. As horas passaram lentamente. O relógio na parede parecia marcar cada segundo como um golpe surdo no coração de Maria. Ela lutava contra o sono, forçando-se a manter os olhos abertos. Por volta das 3 da manhã, quando a casa estava mergulhada no mais profundo silêncio, algo mudou. O ar no quarto ficou frio de repente, e uma sombra começou a se mover nas paredes. Maria congelou de terror. A sombra se alongava, distorcendo-se até tomar uma forma quase humana. Ela deslizou pelas paredes como uma mancha de escuridão líquida, parando ao lado da cama de Tomás. A entidade finalmente se revelou a Maria. A criatura era uma silhueta grotesca, sem rosto, mas com uma presença opressiva. Maria sentiu um peso esmagador em seu peito, como se algo estivesse sugando toda a esperança e a luz do ambiente. Ela tentou se mover, mas estava paralisada. A entidade pairava sobre Tomás, que parecia alheio à sua presença. Em um sussurro gelado, a criatura falou diretamente na mente de Maria. "Ele é meu. Logo ele partirá, a menos que me dê outra alma." Maria sentiu o pânico crescer em seu peito. A entidade exigia um sacrifício. Alguém teria que ser entregue em lugar de Tomás, ou ele desapareceria como as outras crianças. Ela tentou gritar por João, mas sua voz não saía. Era como se a casa tivesse prendido todos os sons e movimentos, transformando tudo em um pesadelo silencioso e desesperador. Ela sabia que o tempo estava acabando. A decisão que Maria precisava tomar era impensável. A entidade pairava esperando, como se saboreasse a angústia dela. Tomás estava à beira de ser levado, mas Maria não podia deixar isso acontecer. Sem outra saída, Maria fez a única escolha que poderia salvar seu filho. Ela se ofereceu à entidade. "Leve-me." "Em vez dele, leve-me", sussurrou, sua voz finalmente emergindo, quebrada, mas decidida. A sombra pareceu sorrir sem boca, se é que isso era possível. A entidade aceitou o sacrifício de Maria. Em um instante, a escuridão a envolveu e ela desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Na manhã seguinte, João acordou e encontrou Tomás dormindo profundamente pela primeira vez em semanas. Mas Maria não estava em lugar algum. Desesperado, ele procurou por toda a casa, gritando o nome dela, mas sabia no fundo que ela se fora. Tomás acordou sem lembrar de nada, como se o pesadelo das últimas semanas tivesse sido apenas um sonho distante. Ele perguntou por sua mãe, e João, lutando contra as lágrimas, inventou uma desculpa, dizendo que ela precisou sair por um tempo. Mas ele sabia que nunca a veriam novamente. Dias depois, João e Tomás se mudaram para outra cidade, tentando fugir do passado. Mas em sua nova casa, numa noite silenciosa, João ouviu algo familiar. Um sussurro. Ele sabia que a entidade não havia terminado.